Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Queria convidar você a acompanhar comigo a leitura de Gênesis capítulo 43. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 14. Gênesis 43, do primeiro verso ao verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando àquele homem que tinham outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Nós falamos bastante sobre o passado de José e sobre o modo como esse passado voltou à sua vida, tendo que ser encarado, enfrentado de uma maneira toda especial. A gente tem que aprender a lidar com o passado de modo que ele não siga como um problema presente nas nossas vidas. E foi isso que José fez quando encontrou novamente com os seus irmãos. Deixou que o passado entrasse na sua vida. Fez com que o passado encontrasse lugar. Deixou o passado falar, ouviu o que os seus irmãos tinham para dizer e finalmente deixou o passado mexer. José chorou muito e ficou muito quebrantado pela experiência de ter reencontrado os seus irmãos. E como você acompanhou no estudo que nós estamos fazendo, o fato é que José estava tão comprometido com a ideia de restaurar o seu passado, de restaurar a sua vida e de relocar o seu passado para um novo arquivo, não mais aquele arquivo das coisas ruins que dão vontade de a gente esquecer, mas das coisas que Deus usou, coisas que Deus permitiu que viessem à nossa vida e que Ele usou para nos abençoar, para nos colocar onde Ele queria nos colocar. Quando José viveu todo esse momento e enfrentou toda essa situação, para que o seu passado então pudesse ser completamente reinterpretado, ele deixou seus irmãos irem embora com o alimento que tinham vindo comprar,
devolveu-lhe, sem que ele soubesse, o dinheiro que eles pagaram por aquele alimento, mas segurou um dos irmãos, no caso Simeão, para que aqueles homens tivessem com José um compromisso de voltar, trazendo o irmão mais novo, Benjamim, que José queria muito ver, que José queria muito conhecer. De modo que nós vimos um pouquinho sobre como essa reconciliação com o passado se torna importante para o presente e, fundamentalmente, para a sequência da nossa história, para o futuro que Deus está preparando para o nosso coração. Então, o contexto que nós temos hoje, para a nossa meditação de hoje, é esse. José recebeu seus irmãos, não se revelou a eles, deixou-se tratar em várias áreas pelo mover de Deus, pelo agir de Deus, mas para que aquele episódio não morresse ali, José despediu seus irmãos de volta para sua terra, mas segurou Simeão, de modo que os seus irmãos voltassem, trazendo o mais novo, a quem José queria muito conhecer. E o fato é que essa ação de José, essa providência que ele tomou, criou um transtorno muito grande para Jacó, que não sabia de nada, que não tinha ideia que aquele homem poderia ser José, e que de repente mandou 11 dos seus filhos, ou melhor, 10 dos seus filhos para o Egito, e viu retornarem apenas 9. Eram 12 filhos. José havia desaparecido, como eles colocam no texto que nós lemos, e Benjamim não tinha ido acompanhando seus irmãos. 10 foram, mas apenas 9 voltaram, porque Simeão ficou preso na terra do Egito. Imagine a cabeça de Jacó, esse pai que já perdeu um filho no passado e que agora, de repente, se vê perdendo um outro filho que ficou preso na terra do Egito. Jacó não sabia, mas era o seu segundo filho que ficava preso na terra do Egito. E isso mexe muito fortemente com Jacó. Os irmãos de José dizem que tem que levar Benjamim para o Egito, porque o homem quer conhecer o Benjamim, mas Jacó simplesmente se nega a permitir que Benjamim vá até a terra do Egito. E por que Jacó se nega? Porque na sua cabeça, Benjamim será o próximo a ficar perdido. Na cabeça de Jacó, aquilo que aconteceu a José e agora a Simeão também pode acontecer com Benjamim, e ele não pode nem pensar, nem cogitar essa possibilidade. É como acontece nas nossas vidas. Quando nós já tivemos alguns golpes, quando nós já passamos por algumas frustrações, com algumas decepções, por alguns problemas, a tendência do nosso coração é fecharmos a nossa vida de tal maneira que esses problemas jamais se repitam. É claro que nós não conseguimos evitar que realmente os problemas se repitam, mas fica aquela falsa segurança no nosso coração de que com aquele cuidado todo nós vamos impedir que os mesmos problemas se instalem novamente na nossa vida. É como diz aquele ditado que todos nós conhecemos: gato escaldado tem medo de água fria. O que esse ditado significa? Que uma vez que o gato já foi escaldado, ou seja, já se queimou na água fervendo, até de água fria ele foge. O gato que já foi queimado na água fervendo, foge de água fria. Por quê? Porque ele não pode nem pensar na possibilidade de sofrer um trauma daquele de novo. Quando Jacó ouve que para ele poder voltar ao Egito, ou que para os seus filhos poderem voltar ao Egito, eles têm que ir acompanhados do Benjamim, ele surta. O Benjamim vocês não levam. O Benjamim não vai. Podem tirar o cavalo da chuva, ninguém tira o Benjamim de perto de mim. Eu já perdi um filho, ele diz. Porque José estava deixando o passado ser tratado, mas Jacó não. Quando nós permitimos que o passado volte e seja tratado e as coisas entrem no devido lugar, nós seguimos a nossa vida sem medo, seguimos sem amarras. Mas quando nós não permitimos que Deus trate dos nossos traumas, das nossas mágoas,
dos nossos rancores, daquelas marcas que nos acompanham, o resultado disso é o medo, é o pânico, é o pavor. Aqui ninguém mexe, eu não vou perder outro filho. Fica claro na vida de Jacó que a perda de José ainda é muito dolorosa na vida dele. E isso faz com que ele nem possa cogitar a possibilidade de permitir que o Benjamim vá com seus irmãos para a terra do Egito. E isso faz com que Jacó e seus filhos, os filhos que restaram, os 10 que agora estão com ele, Benjamim e os 9 que voltaram, continuassem vivendo, mesmo precariamente, sem alimento, na terra que estava passando ainda por aquele grande período de fome. Mas isso acontece até que a fome começa a bater a porta de um modo mais forte, porque a fome está aí e não tem como contornar a fome. E aí José um dia chega e diz: vocês precisam voltar ao Egito, comprar comida, porque a comida acabou. E aqui nós começamos a aprender algumas lições com esse texto que nós lemos, e eu gostaria de compartilhá-las com você nesse dia. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é sobre o tempo de Deus e sobre a paciência que nós precisamos ter para entender o tempo de Deus. Veja só, José liberou seus irmãos para voltarem à sua terra com o compromisso de que eles voltassem ao Egito com o irmão mais novo. Só que quando eles chegam lá, Jacó não entra nessa brincadeira, ele não aceita esse jogo, não permite, e o fato é que Simeão fica preso lá no Egito e a família de Jacó segue vivendo, tentando readministrar a vida. E eu fico pensando aqui em como as coisas terão acontecido no coração de José. Fico pensando se José não esperava todos os dias pela volta dos seus irmãos, trazendo com eles o jovem Benjamim. Fico pensando na ansiedade de José, imaginando se os seus irmãos tinham chegado bem em casa, se eles de repente tinham conseguido encontrar o seu pai, se Benjamim estava bem, porque à medida em que os irmãos saíram e não voltaram no tempo normal, porque era o caso de voltarem para sua terra, pegarem Benjamim e voltar para o Egito, à medida em que isso não acontece, José certamente deve ter alimentado muitos pensamentos na sua mente. É como uma mãe que vê o seu filho saindo de viagem, e o tempo de viagem seria de 3 horas, mas já são 4 horas, 5 horas e nada de o filho telefonar dizendo que chegou. Quantos pensamentos não passam pela mente dessa mãe? É o marido que diz para sua esposa: meu bem, eu vou e volto, e passam-se horas ou dias e ele não volta. E a esposa preocupada, sem saber o que pode ter acontecido. E ainda hoje, nós temos tantos recursos para nos comunicarmos: telefone, celular, internet, e como se diz, não é? Notícia ruim corre rápido. Se aconteceu alguma coisa, a gente vai ficar sabendo, porque notícia ruim sempre chega. Naquela época não era assim. José não tinha nenhum contato. Não havia a quem perguntar, não havia para onde ligar, não havia como fazer isso. E eu fico imaginando então José aguardando. E a cada novo dia aguardando. Simeão está preso, Simeão também tem que aguardar. Será que os seus irmãos não vão voltar? Será que os seus irmãos vão largá-lo ali? Será que os seus irmãos não vão inventar outra mentira para justificar o sumiço de Simeão? Simeão sabia que ele e os seus irmãos eram bem capazes de mentir ao seu pai sobre o sumiço de um irmão. Tanto José como Simeão tiveram que aprender a esperar no Senhor. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. E veja só que informação maravilhosa o texto nos traz. Enquanto essa história não foi finalizada, a fome e as circunstâncias que forçaram essa situação também não foram finalizadas. Porque Deus não vai interromper a provação na nossa vida enquanto nós não nos submetermos aos tratamentos
que Deus quer operar no nosso coração. Eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio que as provações normalmente têm função pedagógica na nossa vida. Elas têm o objetivo de nos ensinar alguma lição da parte de Deus para o nosso coração. Então, qual que é o meu princípio? Nós precisamos aprender rapidamente as lições que Deus quer nos ensinar. Por quê? Porque quanto mais rápido nós aprendermos a lição que a provação nos ensina, mais rápido a provação se torna desnecessária e pode ser interrompida. Jacó quis fingir que nada tinha acontecido, que a vida podia seguir normalmente. O que aconteceu? A fome se agravou. A comida acabou. O problema não estava resolvido. As coisas não se resolvem porque nós viramos as costas para elas. As coisas se resolvem quando nós as acertamos na presença do nosso Deus. Relacionamentos rompidos não são acertados pelo simples fato de nós fingirmos que eles nunca aconteceram. Relacionamentos rompidos são acertados na presença de Deus. O fato é que Jacó estava aprendendo a duras penas que Deus está no controle de todas as coisas e que o tempo de Deus é um tempo determinado pela sua própria soberania e que age na nossa vida no sentido de nos ensinar as lições que nós precisamos aprender. Enquanto esse movimento não acabou, enquanto essa história da reconciliação de José com seus irmãos não se encerrou, também Deus não parou de agir, fazendo com que as circunstâncias cooperassem para a solução definitiva do problema. O tempo de Deus. Nós temos muita dificuldade com o tempo de Deus, porque em algum lugar nós percebemos que Deus não se adequa às nossas vontades, ao nosso jeito de ser, de pensar. Deus não está comprometido com as nossas carências, com os nossos traumas. Deus não tem nenhum compromisso com o nosso desejo de esquecer, de deixar para trás. Deus quer que os nossos corações sejam maduros, vidas saudáveis. Deus vai permitir que uma mesma situação fique presente na nossa vida enquanto nós não aprendermos. Porque o objetivo de Deus não é o nosso bem-estar. O objetivo de Deus é a nossa salvação. É uma pena que a igreja evangélica dos nossos dias esteja esquecendo essa verdade, de que o Deus do céu não tem nenhum compromisso com o nosso bem-estar. O Deus do céu tem compromisso com a nossa salvação. O interesse de Deus não é nos proporcionar conforto. O interesse de Deus é nos proporcionar transformação. Na Bíblia, os grandes homens de Deus não têm como marca fundamental das suas biografias o fato de terem vivido momentos confortáveis. Na Bíblia, os grandes homens de Deus têm como marca distintiva o fato de terem enfrentado grandes provações até que chegassem a ser aqueles homens que Deus gostaria que eles fossem. O fato é que Deus vai permitir que uma mesma prova se imponha sobre nós até que nós estejamos completamente rendidos à sua presença e tenhamos crescido naquilo que Deus quer nos ensinar. É como eu li esses tempos atrás no livro Trovão Inverso, do Eugene Peterson, uma citação que ele atribuiu ao George MacDonald e que diz assim: Deus é um fogo consumidor. Apenas o que não pode ser consumido permanecerá para a eternidade. Tal é a natureza de Deus, tão tremendamente pura, que destrói tudo que não seja puro como fogo. Deus exige pureza. Não é que o fogo, e isso eu achei brilhante na frase do George MacDonald que o Eugene Peterson cita, não é que o fogo nos queimará se não adorarmos assim, mas que o fogo arderá em nós até que adoremos assim. Sim,
continuaremos queimando em nosso interior até que tudo que é estranho tenha se rendido à sua força. Só não haverá mais dor quando não houver mais o que consumir, e sim plena consciência da vida e da presença do nosso Deus. Que reflexão maravilhosa! A luta permanecerá até que, finalmente, livres, libertos de tudo aquilo que nos amarra, nós possamos nos encontrar 100% entregues nas mãos do nosso Deus. Jacó precisava aprender isso. José precisava aprender isso. Simeão precisava aprender. Os irmãos precisavam aprender. O tempo de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus e a paciência que vem daquele aprendizado de que Deus está no controle de todas as coisas. E José pôde se tornar uma pessoa mais mansa. E Simeão pôde se tornar uma pessoa mais confiante. E Jacó pôde aprender a abrir mão dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades. E finalmente o Senhor foi corrigindo a história dessa família tão conturbada e que veio a se tornar a origem, a fonte, o início de um povo que Deus escolheu para abençoar toda a humanidade. Primeira lição que nós aprendemos sobre o tempo de Deus e a paciência que nós precisamos para aprender a descansar no cuidado e na soberania do nosso Deus. Segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos é sobre o caráter de Deus e sobre o modo como Deus quer comunicar o seu próprio caráter às nossas vidas. Uma palavra que está por trás desse texto que nós lemos, talvez seja a palavra confiabilidade, que é uma das características do caráter de Deus. Deus é confiável. Deus fala e a sua palavra se cumpre. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz tudo aquilo para o que foi determinada. Uma vez que a palavra de Deus deixa os lábios de Deus numa figura de linguagem, uma vez que Deus pronuncia a sua palavra, essa palavra pode ser crida, porque vai se cumprir e Deus é a garantia de que essa palavra se cumprirá. Deus é confiável. E a confiabilidade é uma característica do caráter de Deus que Deus quer comunicar ao nosso caráter. Nós não somos confiáveis na nossa essência. O ser humano não é confiável em si mesmo. Por isso a palavra diz: maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. O homem é limitado. O homem é pecador. E o homem tem a tendência de frustrar as expectativas e de não corresponder aos compromissos que ele mesmo assumiu. Mas quando Deus age na nossa vida, algumas coisas começam a mudar. E veja só como o texto trabalha essa noção. Primeiro, José diz: não me voltem aqui sem o seu irmão mais novo, caso contrário eu prenderei todos vocês. E por alguma razão, aqueles jovens e depois o seu pai deram crédito à palavra de José. José era um homem que merecia crédito. Eles acreditaram na palavra de José e voltaram para sua terra convictos de que não poderiam pôr os pés no Egito se não estivessem acompanhados do irmão mais novo. Quando eles chegam e contam isso para Jacó, e Jacó se desespera, como nós já vimos, Rúben, que era um dos irmãos que estava sempre tentando se despontar ou despontar como líder entre a família, se levanta mais uma vez e diz: meu pai, eu me comprometo a levar o Benjamim comigo e a trazê-lo de volta, porque se eu não fizer isso, o meu pai pode matar os meus 2 filhos. E Jacó não cai na de Rúben. Por alguma razão que o texto não explica, ninguém dá ouvidos a Rúben. Quando Rúben se levanta, ele já havia se levantado no episódio envolvendo José,
quando Rúben se levanta para dizer aos irmãos que não façam, ninguém o ouve. E agora que ele se levanta para dizer ao seu pai, confia em mim, seu pai não lhe confia. E diz, vocês não vão levar meu filho. Eu prefiro que Simeão fique lá do que vocês levem o meu filho. E em nenhum momento Jacó deu crédito à palavra de Rúben. Acontece que o tempo passa, a fome se agrava, a comida acaba e novamente Jacó está irredutível, mas Judá se levanta. E Judá diz então, meu pai, confia em mim. Vou levar Benjamim. Vou trazê-lo de volta em segurança, e se isso não acontecer, o meu pai me considere culpado pelo resto da vida. A culpa é minha mesmo, porque eu estou aqui dando a minha palavra de que farei desse jeito. E aí Jacó diz, vocês podem ir. Se eu tiver que perder meus filhos, perderei. Se eu tiver que ficar sem filhos, ficarei. Isso tudo me deixou um tanto quanto pensativo. Por que eu acho que a palavra de Rúben não se mostrou digna de confiança? Eu não sei, o texto não deixa claro, talvez eu esteja até indo um pouco além do que eu deveria estar extraindo desse texto. Mas o fato é que Rúben age como agem aquelas pessoas em quem normalmente nós não podemos confiar, fazendo promessas que não pode cumprir e colocando cargas e fazendo votos e estabelecendo compromissos que não deveriam ser franqueados numa situação como essa. Eu vou explicar. Rúben diz, se eu não trouxer Benjamim de volta, você pode matar meus 2 filhos. Veja se isso é proposta que se faça. Todo mentiroso, toda pessoa que perdeu credibilidade, quando quer ser crida, acaba fazendo propostas, acaba fazendo promessas que habitam esse lugar do absurdo. Por exemplo, eu juro pela minha mãe mortinha que eu vou fazer. Por que a gente jura? Pela mãe, pelo pai. Tem gente que quando diz eu juro pela minha mãe mortinha, você não sabe, mas a mãe dele já morreu faz tempo, por isso que ele está falando isso. Mas por que a gente diz essas coisas? Porque a gente sabe que se a gente não empenhar uma palavra absurda, normalmente as pessoas não vão acreditar em nós. E por que a gente sabe? Porque lá atrás a gente já deu motivos para que não acreditassem na gente. Quando Jesus diz que a gente não deve jurar nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem por Jerusalém porque é o trono de Deus, e nem pela terra porque é o estrado dos seus pés, o que Jesus está dizendo é, você não pode empenhar a sua palavra a partir de critérios que você não domina. Você não pode dizer que vai fazer uma coisa e se isso não acontecer, seus filhos podem morrer. Você não pode fazer isso. O problema não é estabelecer uma punição que seja tão grande que a pessoa acredite que você vai fazer aquilo que você está dizendo. O problema é você construir uma reputação que convença as pessoas de que você está falando a verdade. Porque quem tem reputação não precisa exagerar. Judá não precisou exagerar. Judá não precisou dizer, pode matar meus filhos. Judá não precisou dizer, olha, pode cortar uma perna minha. José disse, se eu não trouxer, a culpa será minha para sempre. Coisa mais realista do que essa? Não tem. Você quer uma palavra mais sóbria do que essa? Meu pai, confia em mim. Se eu não trouxer o meu irmão de volta, eu sou o culpado. E eu não vou dividir essa culpa com ninguém. Porque eu estou me comprometendo. Caia sobre mim essa responsabilidade. É assim que a gente vê quando uma pessoa está se perdendo ou quando uma pessoa está se ganhando no caminho. A pessoa que está se perdendo se compromete com o que não pode cumprir, mas joga o peso desse compromisso sobre os ombros do outro. Rúben era tão covarde que se ele não cumprisse a sua missão, quem ia pagar o preço eram seus filhos. Claro que ele ia sofrer, ia chorar, tudo isso, mas é um passo de covardia você jogar a punição do problema em cima dos outros. Judá não. Judá tinha um coração tão voltado para aquela nova fase, ele entendia que aquele era um novo momento, e ele diz, eu vou assumir isso, e se eu falhar, a culpa é toda minha.
E é esse tipo de caráter que nós precisamos ver nascer no coração dos crentes. Eu me responsabilizo. Eu vou velar para que a minha palavra seja digna de crédito, assim como é a palavra do meu Deus. Por isso a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muita gente interpreta errado esse texto, como se você só pudesse dar essas duas opções de resposta. Como se você só tivesse essas duas opções de resposta, sim ou não. Alguém me disse uma vez, pastor, você pode ir em tal lugar? Eu disse, olha, irmão, eu não sei. Eu preciso verificar. Não, a Bíblia diz sim, sim, não, não. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia não diz sim, sim, não, não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não falou em nenhum lugar que eu só posso dizer sim ou não. A Bíblia disse que o meu sim deve corresponder a sim. E o meu não deve corresponder a não. Seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. Porque tem gente que diz sim e o sim é não. Tem gente que diz não e o não é sim. Pais fazem muito isso. Eu tive um colega pastor a respeito de quem os membros da igreja dele diziam o seguinte: o nosso pastor é assim. Tudo que você vai pedir para ele, ele diz não. Mas se você explicar bem explicadinho e insistir um pouquinho, ele acaba cedendo. E eu fiquei pensando se isso era uma coisa boa. Eu não sei se eu faço isso no meu ministério. Peço muito a Deus que não. Eu não sei se você faz isso na sua vida. Peço muito a Deus que não. Porque o sim tem que ser sim. E o não tem que ser não. E o que passar disso vem do maligno. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mudar de ideia? Não. Não quer dizer que você não possa mudar de ideia. Se você errou, diga para a pessoa, olha, eu tomei uma decisão errada, precipitada. Quero pedir perdão e quero mudar. Mas desde que não traga prejuízo para você. Porque o justo, como diz o Salmo 15, é aquele que jura com dano próprio e não muda. Porque mudar sua palavra, desde que o prejuízo seja sobre o outro, é o que Rubem está fazendo aqui. No capítulo 42, do verso 37 ao 38. Agora, mudar a palavra com compromisso pessoal, se as coisas não saírem como eu gostaria, o prejuízo é meu, é o que Judá está fazendo. Seu pai diz, vá então e leve Benjamim com você. E tudo porque ninguém, em nenhum momento, questionou a palavra de José. José disse que seria daquele jeito. E tal era a firmeza do caráter de José. E tal foi a postura de José junto aos seus irmãos, mesmo que eles não tenham reconhecido, que os seus irmãos lhe deram todo crédito. Finalmente, terceira e última lição eu vou só pontuar para nós orarmos. A terceira lição que eu aprendo é sobre o amor de Deus e sobre os processos que Ele nos ensina para vivermos nesse amor. Por quê? Porque Jacó nos dá a dica aqui que os relacionamentos não são fáceis, mas que nós devemos fazer todos os esforços para viabilizá-los. Até aqui, o homem do Egito é considerado uma pessoa ameaçadora, assustadora. Até aqui, o homem do Egito é considerado alguém a quem se deve temer no sentido de medo. Jacó já é velho de guerra, ele já passou por aquela situação com Esaú, seu irmão, que era muito mais poderoso do que ele, e de quem ele teve muito medo também. E como é que ele venceu a sua luta lá com Esaú? Quebrantando-se, humilhando-se, valorizando, presenteando, preparando o terreno para que o relacionamento pudesse se estabelecer. Você se lembra que para se reconciliar com seu irmão Esaú, Jacó foi lhe mandando presentes. Não eram subornos, não eram tentativas de comprar o perdão, até porque nem o Esaú e nem o José precisavam daquelas coisas. Mas era um modo de dizer, o que eu tenho vale menos do que o meu desejo de ter um relacionamento restaurado com você. Qual que é o significado do presente, da dádiva, daquilo que você compra ou faz com as suas mãos para dar para alguém? O significado é esse. O meu recurso ou o meu tempo são menos preciosos do que o meu relacionamento com você.
Por isso que maridos devem presentear as suas esposas e vice-versa. Pastor, a minha situação financeira é tão difícil, como é que eu vou dar um presente para minha mulher? Meu irmão, você não tem dinheiro para comprar um presente? Faça um presente. Quando eu namorava a Cristiane, nós éramos os dois muito duros. Não tínhamos dinheiro, nossas famílias não eram abastadas e nós não podíamos dar presentes um para o outro com facilidade. Então o que nós fazíamos? E eu fiz isso muitas vezes para agradá-la. Eu comprava papel sulfite, pegava papel sulfite em casa, material de escola, às vezes pedia uma folha de sulfite no trabalho e dobrava aquela folha no meio e fazia um desenho na capa e depois um desenho no verso, um desenho no interior e escrevia, às vezes à mão com uma letra que eu conseguia fazer bonita, ou às vezes fazia isso num computador que um amigo me emprestava porque nem computador eu tinha, e fazia um cartão. E quando eu ia ver a Cristiane, eu levava o cartão e dizia: olha, eu fiz isso para você. Hoje, quando eu abro a caixa que a Cristiane tem em casa, com os cartões que um dia eu dei para ela e os cartões que um dia ela me deu, tem muita coisa feia ali. E eu olho para aquilo e digo: meu Deus, como é que eu fiz um negócio tão feio para dar para a Cristiane? Mas naquele momento, aquilo era lindo. Por quê? Porque simbolizava a predominância, ou a proeminência, ou a primazia da Cristiane em relação ao meu tempo. Porque ela sabia que eu não tinha recursos. É a mulher que faz um bolo para o marido. Ela não pode comprar um, mas ela faz do jeito que ele gosta, com os ingredientes que ele gosta, para dizer: olha, hoje eu estava aqui pensando em você. É o marido que volta do trabalho, passa numa floricultura e compra uma rosa, para dizer para a esposa: eu estava lembrando de você e comprei essa flor. É aquele torpedo que você manda no celular do seu trabalho dizendo: olha, eu tô aqui, meu bem, morrendo de saudades. Quando eu chegar em casa, eu quero te ver. Eu faço isso com a minha esposa até hoje. Vira e mexe no meio da tarde, pega o celular, manda uma mensagem para ela. O presente, a dádiva, a lembrança, é um modo de dizer: aquilo que eu tenho, aquilo que está à minha disposição, é menos importante do que você para mim. Esse é o problema do avarento. O avarento não dá nada para ninguém. Por quê? Porque as coisas que ele tem são mais importantes do que as pessoas com quem ele vive. Eu prefiro perder você do que perder isso que eu tenho. É essa a postura do avarento. E Jacó já tinha aprendido essa lição na sua vida. Ele fez isso com Esaú e agora ele está dizendo para os seus irmãos: façam isso com esse homem, que era José no caso. Levem presentes. Devolvam o dinheiro que veio na sacola de vocês. Façam tudo para mostrar que mais importante do que levar vantagem nessa situação é conquistar o coração daquele homem. É a força dos relacionamentos na Bíblia. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José, Deus da nossa vida. Nós estamos agora aqui em oração. Primeiro porque o tempo do Senhor ainda é uma grande dificuldade para nós. E o Senhor vai permitindo que as lutas permaneçam até que nós aprendamos. E como Jesus disse para aqueles discípulos no caminho de Emaús, como nós somos tardios para entender o que o Espírito está fazendo. Dá-nos paciência no dia de hoje, Pai. Eu sei que muitos dos ouvintes que agora estão sintonizados na programação da Rádio Catedral têm estado ansiosos por causa de situações que simplesmente não se resolvem. Que no dia de hoje eles consigam crer de uma maneira muito profunda na soberania, no cuidado, no amor e na providência do Senhor. A provação vai passar e as lições ficarão e a bênção do Senhor se manifestará nessas vidas. Também te peço, meu Deus, que o Senhor trate em nós durante as nossas provas de tal modo
que o nosso caráter seja aperfeiçoado à luz do teu caráter. Muitas vezes, Pai, para resolvermos os problemas de modo mais rápido, fazemos promessas que não podemos cumprir. Mudamos compromissos que já havíamos assumido. Jogamos os prejuízos das nossas inconsistências sobre os ombros de outras pessoas. E nós queremos te pedir perdão sobre isso. E te pedir a tua ajuda, Pai, para que sejamos mais francos, para que sejamos mais confiáveis, não por nós mesmos, ou em função das nossas próprias características, mas por causa da tua presença na nossa vida e da força do teu caráter a moldar a nossa vida e o nosso coração. Também te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a mostrarmos no dia de hoje, quem sabe, a importância de alguém para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma. Talvez o marido que está ouvindo essa oração esteja precisando, meu Pai, mostrar para a esposa o valor que ela tem para ele. Talvez a esposa esteja precisando mostrar isso para o marido. Talvez os pais estejam precisando comunicar isso a um filho. Talvez um filho esteja precisando mostrar isso para um pai, para uma mãe. Meu Deus, nesse mundo tão competitivo, consumista, individualista, cumulativo, avarento, cada vez mais as coisas têm sido para nós mais importantes que as pessoas. A ponto de, por causa de uma batida de carro, de um retrovisor quebrado, 2 homens trocarem socos, pontapés e até chegarem ao ponto de matarem um ao outro. Tem misericórdia do nosso mundo, Pai. E que ainda hoje aqueles que são teus neste mundo possam dizer para alguém o quanto essa pessoa é importante para as suas vidas. Ensina-nos a presentear, não porque temos dinheiro, mas porque temos interesse, mas porque temos boa vontade, mas porque temos mãos capazes de fazer um presente, na simplicidade das nossas habilidades ou na profundidade dos nossos talentos. Ensina-nos a presentear muito mais com tempo, a atenção, os recursos de ordem pessoal, do que com bens materiais. Que os nossos presentes, sejam caros ou baratos, comuniquem o quanto as pessoas são importantes para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.